Bom, pessoal, essa é a nossa primeira aula de projetos elétricos prediais. Eu vou tentar explicar para vocês as atividades que a gente vai fazer e o que significa projeto elétrico predial. Para começo de conversa, para iniciar, projeto elétrico predial é o projeto elétrico que a gente faz para uma residência. Quando alguém vai realizar a instalação elétrica num condomínio, num apartamento, numa casa, ele precisa seguir o projeto elétrico predial, ele precisa seguir o projeto que ele vai fazer para saber onde colocar interruptores, tomadas, interruptores paralelos, simples, intermediários. Então, projeto elétrico é você determinar aonde vai ficar as coisas e como elas têm que funcionar. Cabe a você desenvolver o projeto e cabe a você também supervisionar a instalação desse projeto. Bom, então vamos começar. Bom, aqui eu tenho duas imagens que mostram um multímetro em cima de um projeto elétrico e no outro lado eu tenho um projeto 3D dos eletrodutos dentro de uma residência, tá? Então, o que vocês vão aprender nesta unidade curricular de projeto elétrico predial? Projeto de sistemas elétricos prediais. Bom, nessa unidade você aprenderá a elaborar a documentação elétrica, a dimensionar os componentes de um sistema elétrico predial de baixa tensão, e para isso você deverá empregar todos os conhecimentos adquiridos até nesse momento. Então, quando vocês instalaram interruptor simples, paralelo, intermediário, agora a gente vai projetar e dizer aonde que eles vão ficar, tá? Bom, eu tenho um exemplo aqui de uma casa. Eu tenho um condomínio que tem várias casas e o que cabe a gente? A gente olha essa casa aí e nós sabemos que dentro dessa casa vai ter uma garagem, uma sala de estar, dessa maneira aqui, ó. Eu tenho uma sala de estar, uma sala de jantar, uma área de serviço, uma cozinha, uma garagem, um lavabo, uma escada. E o que compete a mim, que vai fazer o projeto elétrico, entender aqui? Cabe a gente analisar onde os pontos estão, aonde a TV vai ficar, aonde o fogão vai ficar, aonde a geladeira vai ficar, para a gente saber aonde que nós vamos determinar onde vai ficar as tomadas, os interruptores, para que a gente faça com que todo o projeto arquitetônico seja funcional. Então, o que vocês estão vendo aí é um projeto arquitetônico, que mostra a arquitetura da casa. Tá? É um projeto arquitetônico mais elaborado, em 2D, mas ainda assim é mais bem desenhado. Mas isso aqui também é um projeto arquitetônico. Se vocês repararem aí, eu tenho a calçada, a garagem, a sala, olha o sofá ali na sala. Tem a cozinha, tem a pia, o fogão, a geladeira, dormitório 1, dormitório 2, o WC, que é o banheiro, tem a lavanderia e o depósito. Isso é uma planta arquitetônica, porque ela traz para mim aonde estão os cômodos, os objetos. E aqui eu tenho um projeto elétrico daquela planta arquitetônica. Essa planta arquitetônica, eu tenho esse projeto elétrico aqui, esse emaranhado, esse ninho de gato. Isso tudo aqui pode parecer complexo para vocês de primeira vez que vocês estão vendo, mas ele é feito com calma, com parcimônia, não é feito de uma vez assim. E quando você vai desenvolvendo o projeto, você vai ver que quando você pegar o projeto pronto, vai ficar mais fácil de entender. Então agora pode parecer, tem muita informação, e tem mesmo, mas conforme a gente vai desenvolvendo, item por item, passo por passo, isso aí vai ficar muito simples. Bom, só que para fazer esse projeto elétrico aí, a gente precisa seguir procedimentos, a gente precisa seguir passos. E esses passos são determinados pela NBR 5410. A ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, tem a norma brasileira 5410, que determina as normas para instalações elétricas de baixa tensão. Ou seja, eu vou fazer alguma coisa em baixa tensão. Essa é a norma que rege como deve ser feito. Como deve ser feita a instalação, os projetos, tudo que envolve a parte elétrica, tudo que envolve a instalação elétrica de baixa tensão, a NBR 5410 é o nosso mantra, é a nossa bíblia. O que é baixa tensão? Baixa tensão
nada mais é do que tensões menores que 1000 volts em corrente alternada e tensões menores que 1500 volts em corrente contínua. Nessa norma, existem vários itens sobre aterramento, sobre ligação de motor, mas como a gente vai fazer o projeto elétrico predial? E a primeira coisa que eu vou ensinar vocês a fazer num projeto elétrico predial é determinar quantas tomadas que vai ter num cômodo e determinar qual a potência de iluminação que eu tenho que ter em cada cômodo. Então eu separei 2 itens que tratam sobre esses pontos. Por exemplo, o item 9.5.2.1.2, vocês não precisam decorar isso, ninguém decora, técnico não decora, técnico sabe onde procurar. Vocês podem ver no item A que fala aqui, em cômodos ou dependências com área inferior ou igual a 6 metros quadrados, deve ser prevista uma carga mínima de 100 VA. O que é VA? VA é a potência aparente. Como a gente não sabe que lâmpada que o camarada vai ligar lá, a gente não pode dizer a potência em watts, porque a potência em watts é de cada equipamento. Tem lâmpada de 100 watts, 60 watts, como a gente, de 3 watts, 16 watts, 8 watts, como a gente não sabe qual lâmpada que ele vai usar, a gente usa a potência aparente, que é uma potência que a gente prevê que ele vai usar. Não quer dizer que ele precise usar, mas a gente tem que prever isso. Então essa norma fala que tem que ter no mínimo 100 VA para cada 6 metros de área. Então, não vamos pensar em potência elétrica, em nada disso agora. Eu quero que vocês reparem isso aqui, ó. Área 6 metros quadrados. Perceba que eu tenho uma norma técnica que fala sobre instalação elétrica predial e tenho aqui um item que precisa que eu saiba a área de um cômodo. Então, a área menor ou inferior, é igual ou inferior a 6 metros quadrados de um cômodo. Então, a área é importante que a gente entenda. Vamos dar uma olhada nesse outro item aqui, ó. Número de pontos de tomada. No item D, em salas e dormitórios, devem ser previstos pelo menos um ponto de tomada para cada 5 metros ou fração de perímetro, devendo esses pontos serem espaçados tão uniformemente quanto possíveis. Percebam de novo, olha só, 5 metros de perímetro. Então eu tenho 2 itens da norma em que um fala sobre a área, 6 metros quadrados, e o outro fala sobre 5 metros de perímetro. Para determinar a potência de iluminação está falando da área, para determinar a potência de tomada está falando do perímetro. Como esses vão ser os 2 primeiros itens que a gente vai fazer na planta baixa, são esses 2 itens que a gente vai fazer no nosso projeto elétrico, entender o que é área, entender o que é perímetro é fundamental. Claro, não vou me aprofundar nisso, todos vocês sabem bem o que é área e perímetro, mas para garantir. Olha só, a área é a medida da superfície plana. Eu quero saber a medida dessa superfície. É a área. A área ela é determinada, você tem aí um retângulo, eu vou colocar área e perímetro só de retângulos, tá pessoal? Tem círculo, triângulo, isso a gente não vai falar aqui, só de retângulo, porque numa planta baixa, a maioria dos cômodos é retangular. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre como calcular a área do triângulo ou como calcular a área do círculo, só me manda alguma mensagem que eu passo para vocês, mas pode pesquisar no Google aí que ele vai informar para vocês. Bom, perceba que esse primeiro exemplo aí do retângulo, eu tenho a base, que é x, e a altura, que é y, ou o comprimento pela espessura. Então, olha só, eu tenho a base, que é x, e a altura, que é y. Como é que eu descubro a área desse cômodo aí, desse ambiente? Basta eu pegar x e multiplicar por y. E eu tenho a área da superfície, quer dizer, a medida da superfície, que é a área. E do outro lado, eu tenho o perímetro. Perímetro é a medida do comprimento do contorno, ou seja, é a soma das medidas lineares de todos os 4 lados. Então eu tenho o retângulo aí, x e y, e o perímetro nada mais é do que x mais y mais x mais y, ou x mais y vezes 2, já que a base x ela tem a mesma medida tanto na parte inferior quanto na parte superior. E o y tem a mesma medida quanto no lado direito quanto no lado esquerdo. Então a fórmula que eu coloquei para vocês é um lado mais o outro vezes 2. Eles têm que ser calculados, a soma tem que ser calculada primeiro, antes da multiplicação. Se você colocar x mais y vezes 2,
o y vai ser multiplicado por 2 primeiro e depois somado com x. Tá? Porque primeiro multiplicação, depois não vou entrar nisso, mas primeiro soma x mais y e depois multiplica por 2 que você vai saber o perímetro daquele ambiente. Facinho, né? Isso aí não tem segredo. E aí, bom, eu tenho aqui uma planta baixa. O que é uma planta baixa? É como se você pegasse uma casa, cortasse ela, arrancasse ela toda fora e deixasse só as paredes. E você fosse olhar de cima, é como se fosse uma câmera, um drone olhando de cima. Isso é uma planta baixa. Nessa planta baixa aí, na parte externa, vocês veem no canto esquerdo que eu tenho uma medida de 7 metros, 4,5 metros e em cima, na parte de cima, 7,25 metros. Essa linha e essas outras linhas aí com essa setinha e tal, a gente chama isso de cota. Isso aí a gente chama de cota, linha de cota, a cota que é a medida. A cota é só a medida da planta baixa aí. Então, quer dizer que da parede externa da lavanderia até o outro lado que é o depósito, eu tenho 7,25 metros de medida, tá? Linear aí. E aí dentro eu tenho algumas medidas, por exemplo, lá no dormitório 1, vocês veem que a altura, lá no dormitório 1, inferior, tá? Dormitório 1 no canto esquerdo inferior. Eu tenho a altura no canto esquerdo de 3,3 metros e a base de 2,88 metros. Vamos pegar o dormitório 1 como exemplo. Então eu tenho aqui o dormitório 1. Olha só, a altura 3,3 e a base 2,88. Isso é as medidas internas, ou seja, não está contando a parede. A parede, o tijolo, né, ele tem uma medida de 15 centímetros, se ele ficar em pé. Vocês percebam que dentro do dormitório 1 eu tenho 3 medidas, 2,88, 3,3 e 2,47 no canto direito. 2,47 é a medida interna da parede, até o vão da porta. 3,3 metros é a medida da parede inteira. Ou seja, nesse outro lado aí, ó, eu só tenho a medida dessa parede, 2,47 metros. Só que quando eu vou calcular área e perímetro, eu não posso desconsiderar o vão. Por exemplo, apesar de ter uma medida aí 2,47, eu não vou usar 2,47 para calcular o perímetro, a área. Eu preciso contar o vão da porta também. Então essa medida 2,47 para calcular área e perímetro, para nós agora não importa. O que importa é a medida total do cômodo. Eu preciso contar como se ele fosse um retângulo total, sem contar o vão da porta, sem desconsiderar o vão da porta. Então a medida desse dormitório 1 não é 2,88 por 2,47. É 2,88 de base por 3,30 de altura. Perceba lá, 2,88 metros na parte inferior e na parte superior, 2,88 metros. Na parte esquerda, 3,3 metros. Na parte direita, 3,3 metros. Tá bom? Eu fiz a transição da imagem. Que susto. Bom, então como é que a gente calcula nesse dormitório 1? Vocês viram aí como é que eu faço para medir. Agora eu preciso calcular o perímetro e a área. Então, para calcular o perímetro, o que é que eu tenho que fazer? Pego a base, 2,88, somo com a altura, 3,3, e depois multiplico por 2. Então, 2,88 mais 3,3 vai dar 6,18. Pega 6,18, multiplica por 2, e aí eu vou ter o meu perímetro. Então, o perímetro é 2,88, que é a base, mais 3,3, que é a altura, soma os dois, que dá 6,18, e depois multiplica por 2, que é o outro lado. Então, dá 12,36 metros de perímetro. Se você ficou com dúvida nessa fórmula, basta você somar os 4 lados, tá? 2,88 mais 3,3 mais 2,88 mais 3,3. Só somar os 4 lados vai dar 12,36 metros de perímetro. E a área, basta pegar a base e multiplicar pela altura. 2,88 vezes 3,3, que vai dar 9,5 metros quadrados de área. Beleza? Bom,
Então, o que a gente vai fazer agora? Vocês vão entrar na plataforma educacional de vocês e lá no estúdio aqui vai estar lá o link desse vídeo e vai estar também a atividade 1, tá? A atividade 1 vai ser vocês fazerem o quê? Fazer isso que eu fiz nesse exemplo aqui, ó. Calcular o perímetro e a área de um cômodo. Só que eu quero que vocês calculem de todos os cômodos da planta baixa. Não vai ser essa planta baixa aqui que a gente está usando como exemplo, vai ser outra planta baixa, tá bom? Então, aqui eu estou ensinando vocês a calcular o perímetro e a área de um cômodo. Vocês vão lá na plataforma educacional e vão fazer aquela atividade que está lá, calculando a área e o perímetro de cada cômodo daquela planta baixa. Então, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão vir aqui no celular mesmo de vocês, lá na plataforma educacional.fieg.com.br, e aí lá na matéria de projetos elétricos prediais, vocês vão vir aqui na aba Estude aqui, vai ter lá atividade 1. Clica na atividade 1. Realizar os cálculos de área e perímetro interna de todos os cômodos da planta baixa. Clica aqui, ele vai fazer o download. E aí fez o download aqui da planta baixa. Fez o download da planta baixa, você vai calcular a área e o perímetro de cada cômodo desse. Então aqui eu tenho a área de serviço, que tem uma base de 3,4 metros e uma altura de 1,75 metros. Para calcular o perímetro, basta eu somar 3,4 metros mais 1,75 e depois multiplicar por 2. Que vai dar aí o valor de 5,15, né, a soma, vezes 2, que vai dar 10,3 metros de perímetro. Então, a área de serviço tem essa medida de perímetro. E a área vai ser a base, 3,4, vezes a altura, 1,75, que vai dar uma área total de 5,95 metros quadrados.